Aqui, ótimo. Aqui também já tá ao vivo, tá todo mundo ao vivo. Aí tá anunciado também. Gente, olha só, mais uma pessoa aqui entrando. Estamos ao vivo com a Alexandra Lohas. Um prazer enorme estar aqui, é uma honra. Obrigada por me receber aqui na sua casa. Obrigada por me convidar a falar para teu canal. Obrigada, nossa, é um prazer enorme. E eu queria assim apresentar quem ainda não conhece a Alexandra. Ela é jornalista francesa, ex-consuleza e uma conscientizadora, uma palestrante. Mas eu queria que você se apresentasse com o seu conceito sobre si. Quem é a Alexandra? É uma questão muito vasta. Falar de mim não é tanto o que eu mais gosto, mas conseguir cutucar a sociedade, sempre trazendo sementinhas de conscientização, de reflexão, de provocação construtivas, é o que mais me interessa. Então, meus amigos gostam de me chamar Barbie terrorista, a terrorista do bem. Isso, eu acho que gosto de me encaixar nisso. Que bom. Gosto de pensar que temos que repensar o sistema, temos chegado a um estado de sufoco para nós mulheres, nós negros, nós, assim, na sociedade, assim, o ser humano tem chegado a um momento onde temos que repensar nossa sociedade. Sim, e eu gostei desse conceito porque o mal está muito bem organizado, então a gente precisa organizar muito bem o bem também, né? Isso. Então é muito bom, temos aí uma mulher que veste a camisa, a nossa heroína, e trazendo... Assim, eu recentemente vi uma palestra ao vivo com a Alexandra, né, num ambiente muito masculinizado, que é o ambiente do direito, né? Muito patriarcal, e mexeu bastante com a plateia lá. A questão do 6 e do 9, e dessa perspectiva. Do 6 e do 9 é que quando eu desenho um 6 e vocês na frente estão enxergando um 9, nós dois temos razões, mas minha motivação é levar as pessoas que estão enxergando um 9 com essa absoluta certeza que é um 9, levar eles por meu lado para entender que também existe um 6. Então é a metáfora de que ninguém é dono da verdade, mas tem uma multidão de verdades, como tem uma multidão de tem feminismos plurais. Então, meu feminismo, minha forma de enxergar o mundo não vai ser o mesmo que da Simone de Beauvoir ou que da Jamila Ribeiro. Então, precisamos ter justamente esses feminismos plurais para entender que os recortes e as interseccionalidades de nossas vivências são diferentes, mas que nossa dor histórica ligada ao patriarcado, ao machismo, ao racismo, traz consequências hoje sistêmicas que precisamos debater. E todo mundo tem seu lugar de fala. Sim, então é trazer novos olhares, né, novas perspectivas complementares e também de se respeitar cada visão, mas trazer também para o lado do humano, né? Que nisso tudo todos somos seres humanos. Então eu gosto muito dessa sua visão de cutucar com vara curta a onça. A gente precisa disso hoje, né? Porque você assistiu aquele documentário que está na Netflix? They are beautiful when they're angry. As mulheres são bonitas quando são bravas. Que conta a história do feminismo. Não, acho que não. Tá, não, eu vou te deixar. Manda o link. Tá bom. Vocês também assistem. É verdade. Tá conta essa história que enquanto a mulher estava sendo, de fato, muito pacífica, a gente não conseguia avançar nessa luta. Mas quando as mulheres começaram a falar, não, agora você não vai ter mais comida feita dentro de casa, porque eu quero votar, eu não vou mais casar com você porque eu quero votar, e elas começaram a incendiar latas de lixo, né? Não era uma violência contra um outro ser humano, mas enfim, daí todos começaram a prestar atenção nela. Isso aconteceu em que país? Em Londres, na Inglaterra, inicialmente. Porque acho muito interessante nas minhas pesquisas sobre feminismo saber que o Brasil, as mulheres no Brasil conseguiram se levantar e ir na luta muito firme, porque elas conseguiram votar 13 anos antes das francesas. Uau! Então, isso muito poucas pessoas sabem, mas
a luta feminista brasileira é também muito transgressora, muito bem organizada. E realmente, eu venho do país da Simone de Beauvoir e realmente me descobri feminista assumida com um pedigree bem forte aqui no Brasil, porque gostei muito mais dessa approach, assim, dessa pegada das mulheres que pensam fora da caixa, que não precisa ter um raciocínio ligado a uma ancestralidade, de uma filosofia lá estabelecida no passado. Claro que tem muitas mulheres antes de nós que têm lutado para nós poder estar aqui com essas condições, mas eu acho também muito legal repensar dentro de nossa época, nossa jornada atual, e adaptar ela com as dimensões de hoje, hein? Olhando, por exemplo, que, claro, fomos condicionadas de geração em geração a achar que os homens eram superiores às mulheres, e claro que hoje nós mulheres não estamos mais aonde estivemos no passado, mas tampouco estamos aonde merecemos estar e aonde deveríamos estar. E o mais difícil é perceber que nesses 20 últimos anos saímos mais diplomadas das universidades que os homens, hein, realmente de longe, mas permanecemos sendo só 6% dos boards executivos, sendo que 4% desses boards executivos com mulheres são herdeiras, então nem conseguiram chegar lá pelo talento, mas pela ação. Entendi. E eu queria, você, francesa, eu queria saber como foi a sua infância na França, na perspectiva de uma menina e de uma menina negra. Okay. Pode compartilhar um pouquinho aqui com a gente? Então, eu era uma menina que sempre tive uma coisa muito ambiciosa, só que essa ambição é como se você nasce com um teto de vidro, onde as pessoas não conseguem entender bem quando você é uma menina ambiciosa, onde isso vai. Então, vejo muitos homens de sucesso perguntar para as filhas delas, que eram minhas amigas, mas essa Alexandra, o que ela quer? Aonde ela quer chegar? Sabe, por ser tão ambiciosa. Porque eu viajava, eu fui morar em vários países e tal. Só que era muito interessante hoje, com a distância, perceber que esses homens não conseguiam entender uma mulher que queria ser a melhor versão dela mesma. Sim. Então, se desafiar a pegar, sabe, oportunidade. Eu não tinha recursos para viajar de outra forma que sendo baba, e então fui viajar na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos como baba, como fille au pair. E isso me abriu assim uma oportunidade de aprender outras línguas, outras culturas, sabe, pertencer a um mundo em imersão total dentro da aristocracia alemã, sabe, aprender tantas coisas e perceber também o que eu queria para minha vida. Então, eu acho que hoje, com a distância, vejo que tem uma toxicidade na masculinidade que vem nos criticando de querer uma melhor vida, de querer ir além do que era escrito no nosso roteiro social. Meu pai era morador de rua, minha mãe teve 5 filhos de 4 países diferentes, então, e ela não cuidou muito de perto de mim, então, e de nós, de meus 5 irmãos, assim, somos 5 irmãos, então, isso que foi sensacional, minha mãe ser disfuncional de uma certa forma, o meu pai ter essa vivência, porque eu consigo ter empatia e compaixão com assim uma grande parte do mundo, porque já transito desde pequenininha em muitos mundos. Então, isso é um dom e um talento que eu tenho, conseguir transitar tanto na quebrada que na aristocracia, que assim, no mundo da mídia, da jet set, e como também com moradores de rua, com imigrantes, e lá no Glicério trabalhando com interculturalismo com os refugiados haitianos. Então, e eu gosto dessas polaridades, eu gosto de transitar nessa dicotomia que é o mundo que não consegue realmente entender o quanto ele é desigual, o quanto ele está perdendo muitas oportunidades por todos esses talentos e essas pessoas que têm tanto potencial para agregar valor à sociedade, mas pelo
fato de ter uma nomenclatura, uma hierarquia das raças, das castas, vamos afastando tantas pessoas que poderiam, sabe, se tornar a melhor versão delas mesmas se elas tivessem as oportunidades de, sabe, procurar onde elas são excepcionais, porque todos somos excepcionais, mas o que me cansa dentro do mundo no qual eu convivo mais é escutar sempre esse raciocínio de que mas o povo é ignorante, mas essas pessoas são carentes, elas são analfabetas funcionais, elas são da quebrada, elas falta educação. Que falta educação, eles sabem se virar muito melhor do que nossos filhos que crescem dentro de tantos privilégios que nem sabem, direitinho se virar. Eu acho que precisamos realmente repensar nossa sociedade e perceber que nossas certezas, a lógica e o racional precisa ser mexido, porque realmente tem uma dimensão espiritual e da criação, da inovação dentro do Brasil que mexeu muito comigo. Por isso que decidi ficar aqui, porque é realmente um país que tem a oportunidade de ser uma mudança radical. Entendi. Então, te contar quem era a menina francesa. Uma menina ousada que passou por diversos países e transita muito bem entre classes econômicas, sociais e culturas, né? De diferentes escopos. E agora eu queria entender um pouquinho que, assim, você de fato teve essa oportunidade de ficar em diversos lugares, né? E morar e conhecer essas pessoas. Enquanto mulher, né? E enquanto mulher negra francesa, quais foram os pontos negativos e positivos na sua vivência pelo ângulo da visão de gênero, se você passou por preconceitos por ser mulher e passou por preconceitos por ser mulher negra, ou algum momento que você se sentiu realmente surpresa, que você fala, olha, que coisa positiva, eu não imaginava que eu passaria por isso aqui. Você tem alguma memória aí dessa sua jornada? Então, eu sempre fui muito curiosa e corajosa. Então, eu sou tipo uma antropóloga nata. Eu nasci uma antropóloga autodidata desde pequenininha. Eu gostava de apertar os botões de meus vizinhos. E com minha vizinha, que era adotada, a única menina negra do bairro comigo, então adorávamos andar de bicicleta e apertar os botões de nossos vizinhos. Falava, nosso gato entrou por aqui e estamos procurando ele, podemos entrar? Ótimo! Então entrávamos nas casas de gente só para olhar para a decoração, como eram as casas. Às vezes eles nos serviam um copo de água, uma borrachinha, e assim conversávamos, queríamos entrar dentro de diferentes mundos. E fizemos isso por anos. Assim, não tinha gato. Fica a dica para se socializar, sair desse meio online, conhecer gente de verdade. Perca o seu gato, mesmo que você não tenha. Então, e de lá nasceu muitas amizades, assim, de pessoas que conhecemos. E sempre gostei realmente de me infiltrar nas vidas dos outros, mas de uma forma muito profunda, muito ousada. E hoje, eu, por mesmo ter conseguido alcançar certos, assim, vamos dizer, espaços exclusivos, foi muito interessante também de passar do outro lado e de experimentar o que é ter privilégio. Sim. Sendo que na interpretação clássica as pessoas acham que estar numa certa elite do atraso ou em certos espaços exclusivos seriam privilégios. Para mim, de novo, é uma forma de mergulho societal na sociologia e na antropologia, porque não vejo isso realmente como um privilégio. Eu acho que sendo a única mulher negra dentro desses espaços é violento. É violento, então, independente da classe social, classe econômica,
eu queria que você trouxesse realmente essa visão para a gente entender, né? Esses espaços elitistas, eles são tão mais violentos, até como que é a sua visão? Claro, porque você é sempre a única, bom, durante 6 anos, faz 7 anos que moro no Brasil, mas faz, assim, durante 6 anos assumi meu cabelo crespo dentro desses espaços, como acto político. E foi uma jornada muito interessante. Mas chegou um momento onde realmente não aguentava mais as pessoas tocarem meu cabelo, ou fazer voar minhas tranças, ou não saber lidar com minha diferença. Esquecendo que durante séculos o corpo da mulher negra foi escravizado, estuprado, invadido, abusado, objetizado. Então, objetizado não só aqui, chegando nesses espaços, como uma mulher negra sendo um entretenimento que vai sambar para você, que vai divertir você, que seja para o cabelo e tal. Então, a interação com essas mulheres muitas vezes era: mas esse cabelo é seu? Mas imagina eu chegar e falar: esse botox é seu, esses seios são seus, esse aplique loiro é seu. Sabe, quando você percebe que uma mulher tem algum truque de beleza, ou você tem interesse e fala de forma discreta, ou você fica calada. Mas comigo, por ser uma mulher negra, tinha essa liberdade de me agredir de forma muito sutil, esse tipo de segregação, de apartheid cordial, que é chegar lá e na frente de 15 pessoas: mas esse cabelo é seu? Ou chegar e fazer voar minhas tranças, como se fosse uma coisa, sabe, a pessoa não sabe interagir com minha diferença. Então ela acha que ela pode me tocar. E depois tenho amigos me falando: mas Alexandra, aqui no Brasil as pessoas gostam de se tocar e tal. Ai, gente, sempre eu sou vítima daquele episódio e ainda sou vítima de ser vista como uma louca, uma pessoa que quer arrumar confusão, que está realmente exagerando, que está sufocando nisso. Então, esse tipo de silenciamento, onde as pessoas realmente não querem assumir tua dor, ou escutar que você possa mesmo passar por constrangimento, porque não é porque sou uma mulher empoderada, resolvida em muitas coisas, muitos aspectos da minha vida, que não posso me sentir com microagressões ou micro-humilhações naquele momento e ficar paralisada, porque realmente não é... você tem jornalistas me perguntando: mas o que é a melhor coisa a responder quando você está na frente de um episódio de racismo? Tipo, não faça. Não, mas eu fico paralisada, é uma violência sutil, porque, aliás, tem muitas pessoas que não conseguem não chegar. Só que quando você faz o 6 e o 9, então, tipo, eu chegando no cabelo da esposa do governador de São Paulo, que é loira, e chegar, nunca encontrei ela, e chego no cabelo dela, e vou pegando e falando: ai, que macio, que lindo essa cor loira. As pessoas me olhariam como: gente, que mal educada, que falta de protocolo, que falta de código, que falta de educação, que falta de roteiro, de savoir-vivre, de savoir-faire, etc. Só que, quando são dessas mulheres fazendo isso comigo, todo mundo ri. Não, é conexão, né? Então, claro que não fico brava e não fico, sabe, na questão de ficar gritando. Não. Eu sempre vou, de uma certa forma, mergulhando mais nesses episódios, e elas ganharam. Eu desisti. Alisei meu cabelo de volta. Porque eu quero as pessoas escutar o que tenho que falar. Não quero elas sufocar no meu cabelo, na minha diferença. Eu quero elas conectar com o que eu tenho para falar. Então, é um processo complexo, mas é isso que quero dizer para as pessoas também. Não somos uma coisa linear de empoderamento, que estamos conseguindo resolver toda a questão do capitalismo, toda a questão da sustentabilidade, da oligarquia, do racismo, do patriarcado e do machismo. Infelizmente,
somos gotinhas de assim, sementinhas de conscientização. Sim, e uma coisa eu tenho que, assim, tem a ver com isso. Gente, a gente está fazendo a live aqui no Instagram da Alexandra também. Eu não me apresentei, agora que eu não me toquei. Meu nome é Thaís, eu sou fundadora e facilitadora do Círculo Feminino. E para mim, ter a Alexandra aqui conversando com a gente via o Instagram dela, via o meu, enfim, YouTube, Face, todo o aparato aqui é uma delícia, porque a gente vai trocando ideias e compartilhando e espalhando essas sementinhas que você tem como missão também. E creio que eu também tenho como missão trazer essa aliança do autodesenvolvimento feminino, né, esse resgate da autoestima, trazendo para as mulheres oportunidades de se desenvolver, se fortalecer tanto individualmente como em grupo, né? Agora, o que eu queria te trazer para a seguinte pergunta: quando um homem traz a questão, imagina, vocês ficam falando de feminismo, de equidade, tanto de gênero ou racial, vocês ficam se vitimizando, vocês têm que parar com esse mimimi. Como se colocar à frente a uma pessoa que pode ser um homem ou pode ser uma mulher? Porque eu também já ouvi falar quanto mimimi. Okay. Você se coloca no papel de vítima ainda. Ok. Então, primeiro somos vítimas. Então... não é mimimi. Porque temos muitas razões para chorar de mimimi, porque realmente o mundo é extremamente injusto. Sim. Então, claro que temos muitas razões para cutucar o nervo da ferida e ser incomodada com aquele sistema. Quando vemos os números, por exemplo, de femicídio, morre no Brasil 2,5 vezes mais mulheres todos os dias que pessoas assaltadas. Então, quando você abre a televisão, por exemplo, no Brasil Urgente, só se enxergasse essa suposta violência, insegurança que existe no Brasil. Mas tem um problema muito maior no Brasil, que é o genocídio organizado, orquestrado, por justamente não falar do femicídio, não falar mesmo também do genocídio da juventude negra, não falar dessa violência que acontece para as mulheres dentro de casa, com o parceiro, o namorado, o esposo, o pai. Então, os assédios também é outra dimensão que faz parte da nossa jornada. Não existe no planeta uma mulher que nunca sofreu assédio sexual. E agora, tem muitas que vão negar ter passado por essas violências, porque elas normalizaram esses assédios que ficam uma coisa tão presente na narrativa do audiovisual e de todo que é construído dentro da nossa cultura, que vamos apagando essas dores, vamos nos acostumando a esse roteiro. Então, claro que precisamos mexer no sistema e ter coragem de dialogar sobre isso e perceber que tem coisas de saúde pública e de emergência muito mais urgente que certos temas que estamos tocando na nossa sociedade diariamente. E acredito muito que a novela possa ser realmente uma ferramenta para educar as pessoas a iniciar uma forma de ir atrás da lei Maria da Penha, de não se empoderar. Imagina uma ficção, né? A novela é uma ficção, e é o que é mais educa em neurociência, é comprovado que a novela educa muito mais que a escola. Olha só. Então, a novela sendo uma ficção, mas muitas vezes escritas por homens machistas, no patriarcado, os roteiristas, a maioria são masculinos. Então, precisamos também deixar militantes feministas ou homens pró-feminismo que possam justamente colocar 52% de mulheres em cargos de liderança, porque somos 52% do planeta e damos luz também aos 48% de homens. Então, hoje precisamos perceber o quanto a narrativa da novela, se ela tivesse a oportunidade de colocar mulheres, mas não gotinhas, realmente 52% de mulheres como governadoras, juízas, médicas, CEOs, seria a melhor forma de acelerar o empoderamento feminino, porque as meninas pequenas
se enxergariam lá nesses espaços de poder. E os meninos também enxergariam que seria totalmente naturalizado e normal ver mulher em espaços de poder. Então, eu sempre gosto de provocar as pessoas e vou colocar essa provocação para vocês. Imagina agora uma mãe muçulmana, uma mãe judia, uma mãe católica dentro de uma mesma sala, sabendo que essas três mulheres perderam um filho dentro desses conflitos mundiais chamado de actos terroristas. Imagina colocar essas três mulheres que deram luz a seres humanos, que elas tiveram afeto e tiveram que entrar num luto pela perda desses filhos. Imagina qual seria o brainstorming dessas mulheres. Qual seria a diferença de ideias para resolver os conflitos atuais se elas tivessem que brainstormar, pensar fora da caixa, como salvar nosso mundo. Com certeza haveria uma paz mundial, pelo menos mundial, pelo menos no Oriente Médio. E com certeza seria talvez muito diferente do que é feito hoje dentro dentro do nosso cenário, onde os governos, quando têm actos terroristas, eles fazem pior. É como quando, assim, você olha para o Ruanda, um país da África, onde tem 64% de mulheres no Congresso, é um dos únicos países onde a maioria do PIB, assim, do dinheiro público, vai para a educação em vez de ir para o exército militar. E é um dos únicos lugares no mundo onde não tem mais analfabetismo, onde não tem mais guerra, onde não tem assim, conflitos resolvidos pela justiça restaurativa, onde esse país que passou por um genocídio com milhões de pessoas que foram mortas entre os Hutus e os Tutsis, assim, 20 anos atrás, assim, um pouco mais de 20 anos atrás, assim, conseguiram trazer uma restauração e uma forma realmente de resolver muito mais rápida. Hoje vejo, por exemplo, na Europa, o que fizemos assim, umas décadas atrás com os judeus, estamos fazendo o mesmo hoje com os muçulmanos. Então... Sim. Pronto, voltou? Pausada devido a baixa qualidade de conexão. Tá bom. Tá bom. Então, precisamos realmente pensar o quanto somos 52% do planeta. Para mim, no mundo, não existe democracia. Não existe. Ótimo. Talvez só na Suécia, e deveria até olhar, porque sei que tem uma paridade, um gender gap muito equilibrado na Suécia. Eu morei na Suécia um pouco. Mas ainda tem patriarcado. Agora, democracia deveria ter 52% de mulheres em tudo. Isso seria uma democracia, não? Mas não podemos esperar de um sistema patriarcal e machista e falar de democracia quando, assim, tem pouquíssimas mulheres nesses espaços. E quando tem, são mulheres masculinas. E que tem o síndrome da Queen Bee. Sim. E a Queen Bee é aquela Margaret Thatcher que nunca aceitou trabalhar com mulheres. Ou a Angela Merkel também, que tem pouquíssimas mulheres no entorno delas. Então, tem mulheres também que conseguem subir em certas alturas, mas que se recusam a empoderar mulheres assim. E pior que machistas, elas realmente têm esse síndrome da Queen Bee e vão mesmo massacrando a oportunidade e os talentos de outras mulheres poderem chegar e estar lá. Hoje às vezes de forma mais radical que o homem. A gente vê isso muito nas organizações, né, no âmbito empresarial, que as mulheres se comportam mais como os homens, se vestem como os homens, mudam seus valores, um valor mais de competitividade, acirrada, né, sem nenhuma ética, para estar em lugares de poder. E quando elas conseguem, elas entendem que, de fato, essa masculinização de si e esse copiar a disfunção da masculinidade
é de fato uma solução para se resolver a própria estigma. Mas e daí a gente consegue encontrar essas mulheres em pouco tempo bem depressivas, na verdade, porque existe uma desconexão total, né, de quem ela é e de quem ela deveria ser, para como ela está atuando no mundo para ganhar esse mundo. É um belo tema. Difícil de abranger ele inteiro. Então vamos. Eu mesmo eu vou usar de uma certa masculinidade, às vezes, para conquistar certos espaços. Então é difícil se desapegar ou ficar na sua feminidade. O que quer dizer também, não? Essa feminidade. Ser empoderada seria associado a ser masculina. É um tema muito complexo. É um tema muito complexo. Mas então vamos facilitar para você e eu quero te perguntar o que é ser mulher para você. Então, ser mulher para mim que tema. Agora facilitei muito a vida, né? Acho que é uma construção, é uma construção societária. Eu acho que eu gosto muito da nova onda LGBT que vai assim tocando muito esse assunto desses pedigrês, assim, de onde se encaixar e como se definir. Os rótulos. Esses rótulos. Hoje, o que é ser mulher? Para mim, na interseccionalidade de ser uma mulher negra, cis, queer, numa dimensão de classe, onde eu transitei por várias classes, eu tenho dificuldade de me enxergar sou mulher. Estou numa interseccionalidade de muitas questões e também tenho muita empatia por certas mulheres loiras da elite que também passam por episódios muito difíceis e escutando também por uma mulher negra, PCD, LGBT, pobre na favela, que também, claro, vai experimentar muito mais dificuldade que aquela outra mulher, mas todas passamos por microagressões e micro-humilhações o tempo todo. Então, ser uma mulher hoje também tem uma oportunidade de mexer com o sistema, porque nossas vozes precisam se empoderar mais, precisamos realmente nos unir para entender o quanto, quando você começa a pesquisar, a seguir mulheres empoderadas, a participar de palestras, a participar de encontros, começando a estudar, e pode ser assim, pode ser uma pílula no Instagram por dia, de uma frase que vai te fazer refletir, uma frase feminista da Shimananda, ou do plano feminino, ou de que são assim coisas que realmente você seguindo o círculo feminino, o plano de meninas, essas plataformas que vão mexendo, que seja Mídia Ninja, que seja Quebrando Tabu, sempre tem conteúdo que leva você a filosofar, a refletir melhor sobre nossa condição de ser humanos e de ativista, militante, que cada um podemos nos tornar. Então, não é só, eu vou entregar essa tarefa para aquela influenciadora que eu gosto. Não, eu fiquei calada há 38 anos. Uau. E o Brasil me deu esse palco, o Brasil me empoderou, o Brasil mesmo me fez perceber que através dessa fascinação pela narrativa vamos dizer, essa metáfora da, como ela se chama, a esposa do Prince Harry. Do príncipe Harry. Boa pergunta, eu sou péssima para nomes. Meghan Markle. Então, essa fascinação da Meghan Markle, que vai se casar com o príncipe encantado, tem toda essa narrativa de uma perfeição
que achou genial, ó, falar, tá aqui já, depois de um ano, já não aguento mais. E essa fascinação me caiu um pouco em cima de mim, quando também cheguei aqui no Brasil, ao lado do meu esposo, cônsul geral da França, homem de poder, então, casado com uma mulher negra da quebrada, com pai morador de rua, gente, que homem maravilhoso que resgatou essa mulher, assim, não, gente, eu acho que esses homens, que seja o Príncipe Harry ou o Damien, eles tiveram muita sorte de encontrar as mulheres como nós, sim, que justamente vai nos dando assim, certos espaços de poder para trazer mudança. Claro que ele me ajudou muito a ter esse espaço de fala para conseguir aumentar com uma sementinha de conscientização. A presença da mulher negra na revista Vogue aumentou de 600% desde que fizemos nosso ensaio com a Paola Bragança de Orleans, tartaraneta da Princesa Isabel, vestida de empregada doméstica. Maravilhoso. Conseguimos a contratação de 458 negros em multinacionais através da minha plataforma Protagonizo, que era um LinkedIn só de negros com doutorados, mestrados que falam inglês, para ajudar os RHs que sempre reclamam de não achar negros no LinkedIn. Claro que não vão achar negros no LinkedIn. LinkedIn não conversa conosco. Entendi. Uma plataforma totalmente machista, patriarcal e racista. Ela não se adaptou a nos convencer, a nos seduzir. Mas como é só feita por pessoas brancas, elas não percebem o quanto eles estão vazias de saber como dialogar conosco. Então, é muito difícil, porque são novas tecnologias. E novas tecnologias não são democráticas. Não, o teu algoritmo é extremamente racista. Deixa-me te mostrar que só a Ivy League brasileira da PUC, Mackenzie, USP vai sobressair na pesquisa do RH. Então, o negro nunca vai aparecer nas tuas pesquisas. E você recentemente fez uma postagem no Instagram falando do Black Friday e foi super criticada. Claro, e você estava explicando isso, né? Os algoritmos, que o Google está mostrando que é fake news, então você está errada, porque o Google falou. E é muito bom, porque se você olhar, hoje as novas tecnologias são tão racistas que se você joga no Google ou no Getty Images, em todos esses bancos de imagem, bebê negro, você vai ver muitos bebês negros. Mas se você tira a palavra negro, você vai ver só bebês brancos, mas bebês negros são também bebês. Então, você já vê que os algoritmos são extremamente racistas. Fizemos a mesma pesquisa, a Monique Evel fez uma coisa muito legal sobre isso, sobre a palavra pessoa, beleza, mulher, família e bebê. E assim, não vem diversidade. E somos 114 milhões de negros no Brasil. É absurdo que no Google não tinha essa diversidade aparecendo. Se você, por exemplo, colocar, acho que é professora negra, aparece só vídeos de pornografia. Então, é muito interessante ver o quanto a Microsoft desenvolveu. Eu faço muitas pesquisas sobre futurologia, sobre as tecnologias do futuro e como pensar nossa sociedade. Dentro dessa pesquisa, percebi que a Microsoft, assim, já 95% dos robôs no mundo inteiro, 95% dos robôs são mulheres, porque são coisa servicial. Então, já se você olha a Bia da Bradesco, sabe, tem coisas, é muito interessante, mas são mulheres. Então, é interessante ver também que a Microsoft desenvolveu um robô para pesquisar, para estudar o ser humano. Depois de uma semana, essa mulher, esse robô, virou nazista, racista, adicta à pornografia e a videogames, à violência. E então eles tiveram que tirar do ar na hora, porque isso realmente são os valores da nossa sociedade. O fato de consumir videogames violentos, pornografia
e está lá nas redes sociais interagindo, brigando e sendo super preconceituoso. Então, foi um experimento societal onde eles perceberam realmente a raiz de quem somos. Muito é bom. isso. E por isso que... agora a tua pergunta era... sim, a coisa do Black Friday. Muito interessante, porque se olhamos realmente pelo tempo da escravidão, não tinha só Black Friday, tinha Monday, tinha Black Monday, Black Tuesday, Black Thursday, Black Friday, Black Saturday, Black Sunday. Então, durante séculos, negros foram vendidos. E isso, de dizer que hoje tem historiador comprovando, acadêmicos comprovando que Black Friday vem mesmo das vendas dos escravos no final de semana, de leilão mais barato. Eu acho que é muito interessante ver como, quando você olha as pesquisas do Google, Black Friday, todas as marcas do Brasil, assim, o establishment das marcas vão comprando os metanames da palavra Black Friday. Então é muito business, é muito negócio. Então tem um leilão mesmo para o metaname Black Friday, para você chegar nos primeiros. Claro que quando você vai estar nos algoritmos do Google, vai ser muito difícil achar conteúdo acadêmico, onde a academia, assim, a universidade não tem recursos de batalhar com marcas e conseguir mesmo ter essas pesquisas aparecer. Agora, de novo, a maioria da narrativa histórica foi feita através do olhar eurocêntrico. Então, precisamos também repensar o quanto tudo que é ligado a Black é negativo. A maioria das coisas, Black Sheep, Blacklist, Black Market, mercado negro, ovelha negra, a lista negra. Então, temos que perceber o quanto o Black Friday também tem uma sutileza de inferiorização. É mais barato porque é negro. Então, não estou dizendo que sou dona da verdade absoluta, de que não estava lá na época da escravidão, mas os diferentes historiadores que defendem essa teoria e que venho acompanhando e me aprofundando, pesquisando, eu acho que precisamos também ter cuidado. Eu adoraria também ter o mesmo engajamento das pessoas que ficaram bravas, é fake, é fake, é fake, dizendo, sabe, ter o mesmo, a mesma impulsão, a mesma energia para defender que a escravidão não foi fake, a escravidão foi algo muito radical e que hoje assim ficou, mas estava ontem. Get over it, sabe? Como é get over it? Saia disso. Saia disso, sabe? Vai pra frente. Isso é o mimimi, famoso mimimi. E nessa sua história, então, o que é para você, o que é ser feminina e o que é ser feminista e como esses dois conceitos se dialogam? Ok. Então, no Brasil, sendo que eu venho do país da Simone de Beauvoir, um país com um pedigree bastante feminista na narrativa, assim, na cultura lá, só que nós, na França, até mesmo a Declaração dos Direitos Humanos foi escrita em 1789, depois da Revolução, numa época onde as mulheres não tinham nenhum direito, e até hoje essa Declaração dos Direitos Humanos se chama Declaração des Droits de l'Homme, a Declaração dos Direitos do Homem. Até hoje, gravado na pedra, em vários lugares da França, ainda se chama Declaração dos Direitos do Homem. Então, nosso gender gap, assim, a paridade na França, ela é muito manipulada, porque temos 23% de mulheres na liderança, só que, por exemplo, das empresas, só que lá na alta liderança, elas estão lá. Só que entre lá embaixo e a alta liderança, tem pouquíssimas, porque tem 23 lá no topo para dizer, olha, não temos nenhum problema de gênero, olha, temos uma diretora, mas são pouquíssimas.
Então é uma forma também de outro tipo de manipulação. Agora, ser mulher, ou não, ser feminina ou ser feminista, são conceitos difíceis de abordar assim rapidamente, mas para dizer o que mexeu comigo, quando cheguei no Brasil, encontrei feministas que mexeram muito comigo, e feministas de batom, feministas femininas, que são assim, na narrativa brasileira, com saltos, com roupa feminina, e que são super terroristas do bem, né? São super transgressoras, assim. Vejo a Debbie Xavier, a Stephanie Ribeiro, a Yael Steiner, assim, feministas realmente que mexeram comigo, porque são mulheres que não precisaram de um embasamento filosófico assim da Frida Kahlo, assim, das sufragistas. Elas pensam no feminismo atual na realidade delas e de um olhar criativo que eu gosto assim ver o Brasil mesmo com tanta criatividade, tanta possibilidade de pensar fora da caixa que mexeu muito comigo. Então aqui percebi que dá para ser feministas e ainda escolher se depilar. Que ainda também achou muito legal e tenho muita admiração pelas mulheres que assumem não se depilar mais. Então, mas ainda é um pulo quântico que eu preciso fazer. Nem sei se vou conseguir fazer um dia, mas eu tenho admiração por essas mulheres que realmente conseguem saber. A minha visão disso, na verdade, é você ser feminista, é você poder fazer exatamente o que você quiser. Ou depilar ou não depilar. Ou transar no primeiro encontro ou não transar no primeiro encontro. Isso é ser feminista. Sim. Ser feminista não é transar no primeiro encontro, não é não depilar a perna, né? É ter a liberdade da escolha. Sim, com certeza. E fazer o que você quiser com o seu próprio corpo, mas a sociedade é tão dona ainda de nossos corpos que é muito, muito difícil se desapegar e ser mesmo dona de si. Mas é uma mudança de comportamento. Eu estou justamente desenvolvendo um trabalho de mudança de comportamento numa empresa, em várias empresas, mas uma que é realmente uma mudança de comportamento de um ano. Estou muito feliz porque estou realmente percebendo várias questões sobre o mansplaining, o interrupting, o appropriating, assim, esses conceitos que ainda são necessários de abordar, sabe? A questão do homem nos interromper o tempo todo, o homem nos explicar coisas que sabemos melhor que ele, os homens roubar nossas ideias e quando elas dão certo, se apropriar elas. Então, são vários conceitos que eu venho vulgarizando e trazendo para essas empresas, como aulas de repertórios, para as mulheres entenderem que não tem só a ver com elas. São conceitos sociológicos, acadêmicos, assim, realmente estudados como ferramentas que vão nos inferiorizando, nos desempoderando, que precisamos enxergar o elefante na sala para poder justamente co-criar com esse elefante, porque senão vamos muito mais. É importante esse trabalho que você atua desse nível individual, micro, para o macro, né? Porque um alimenta o outro nesse sistema patriarcal, machista e de desempoderamento de outros seres humanos daí, né? E agora, o que eu queria assim, que você trouxesse um pouquinho, de acordo com as suas experiências, o que falta o Brasil alcançar para ter, de fato, uma equidade de gênero e uma equidade racial? Ter coragem de ter um verdadeiro debate sobre a maternidade. Muitas empresas acreditam numa mentira global, assim, mundial, que é que uma mulher que vai se engravidar vai fazer perder dinheiro para essa empresa. E eu vou comprovando cientificamente o contrário. Por quê? Quando uma mulher vai se ausentar 6 meses de uma empresa, ao longo da carreira dela,
uma mulher, a verdade, vai ganhar 70% do salário do homem. Sim. Então, por ela se ausentar 6 meses numa carreira, ou talvez 3 vezes 6 meses, no total da carreira, ainda ela vai custar menos que um homem. Entendi. Que custa 30% a mais. E que também os headhunters vão roubando os homens. Então tem um turnover muito maior dos homens nas empresas que de mulheres. Quando uma mulher é mãe, ela fica muito mais no trabalho porque ela tem uma família que cuidar. Hoje, a maioria das famílias são chefiadas por mulheres. Sim. Não existe mais uma maioria de famílias onde tem um papai e uma mamãe. Infelizmente, não é mais o padrão. Sim. Então, temos que evoluir fora disso. Então, uma mulher vai ter muito mais lealdade de ficar numa empresa que um homem, porque ela precisa segurar a família. Sustentar toda a família. Exato. Outro raciocínio é que também as mulheres, quando você entrega a responsabilidade para ela desenvolve o síndrome do impostor. Então, ela vai trabalhar 12 horas a mais por semana que um homem. Sim, nas pesquisas científicas também demonstra que as mulheres são menos corruptas e vivem mais longe, então são menos doentes. Né, que o homem vai tomar mais álcool, vai comer mais gorduras. Então, no final, essa narrativa de que as empresas estão perdendo dinheiro quando a mulher vai se engravidar, não. E outra coisa que eu vou trazendo é que essas crianças que a mulher está dando para a terra são essas mesmas crianças que vai pagar a tua aposentadoria. Sim. Então, precisamos também dessas crianças no sistema para sustentar. Exato. Então, quando falamos esse raciocínio raso que mas custa muito caro uma mulher se engravidar, não. A verdade não é. Então, precisamos mudar nossa mentalidade. E é sempre mudança de comportamentos e de raciocínios ultrapassados, atrasados, de uma cargada, de uma mentira que não pode mais existir. Então, fugi com certeza da tua pergunta, mas... A pergunta trouxe várias reflexões muito válidas, porque eu acho que é isso, é trazer verdade, trazer discussão, né? E trazer como que é para as mulheres e trazer os dados científicos que comprovam tudo isso, né? Nessa sociedade ocidental que ainda valida muito os dados científicos, né? Porque uma hora presta, outra hora não presta cientificamente. Então, agora o que eu queria entender para você, né? A representatividade das meninas, né? De modo geral e sobretudo das negras, qual a importância de elas se verem representadas? Eu pergunto isso porque várias vezes eu vejo no seu Instagram, por exemplo, uma bonequinha negra médica. Então, como que você... E eu sei que você tem um trabalho dessa educação infantil, que é um trabalho super afetuoso e também de conscientização. Eu queria que você trouxesse um pouquinho aqui pra gente. Claro. Eu adorei co-criar com a Turma da Mônica, uma família negra retinta, com cabelo crespo, a primeira dos 400 personagens da Turma da Mônica. Eu fui palestrar lá umas 3 vezes para conscientizar os roteiristas e os criadores desse conteúdo, para mostrar para eles, olha, o Maurício de Souza não é branco, ele é caboclo, uma mistura de índio com negro, mas ele não se reconhece assim. Então eu fui cutucar eles um pouco sobre essa questão de falta de representatividade na Turma da Mônica, onde em 60 anos houve 400 personagens e 5 que são marrom cinza, com cabelo alisado e que nunca são protagonistas, só aparecem e hoje eu fico muito feliz de ter feito esse trabalho de conscientização com eles, porque criamos tanto essa menina negra, a Milene, agora ela tem uma edição de protagonista. Você está falando das cotas, né? Isso. Estávamos falando das cotas, vou terminar esse raciocínio, porque, então, claro que a palavra cota foi muito polêmica e tal, que hoje trouxe
aumento de 350% de negros nas universidades nesses últimos 10 anos. Acho sensacional. As cotas, o que precisamos ir muito mais longe. As cotas, em termos de paridade de gênero, precisaria ser 52% de mulheres no Congresso, no Senado, no governo, nos boards executivos das empresas, na mídia, nas empresas públicas brasileiras. Então, estamos muito longe de ter realmente cotas verdadeiras. Então, isso é sempre uma provocação, viu? Não sou dona de nenhuma verdade, é só dizer que hoje precisamos não só ter cotas, mas ter metas. Então, essas metas é dizer, ok, os 50 próximos colaboradores, os 50 pessoas que vamos eleger, têm que ser mulheres. Sim. Ou têm que ser negros. Ou têm que ser indígenas, ou PCD, ou LGBT. Mas tem que... Porque senão sempre vai chegar um homem branco empoderado, com sabe, que masteriza muito bem, muito melhor o xadrez, em termos de políticas. Só que as pesquisas da McKinsey demonstram o contrário. Mais as empresas reequilibram a diversidade de gênero, étnico-racial, PCD, LGBT, mais elas trazem rentabilidade e co-criatividade e inovação. Sabe por quê? É fácil isso. Se deixarmos só homens selecionados pelo LinkedIn, através desse aquele algoritmo da Ivy League, da PUC, McKinsey, USP, de pessoas que não tiveram basicamente nada de resiliência, que nasceram num lugar privilegiado, sem ter realmente que se virar e conseguiram, assim, estudar bem, etc. Mas eles são um microcosmo dentro da realidade brasileira. Então, para eles ter que desenvolver produtos, campanhas, marketing, publicidade, roteiros da sociedade para realmente dialogar com o verdadeiro público brasileiro, eles não conseguem. Por isso que hoje, quando estamos, sabe, entrando, trabalho bastante com agências de publicidade, e demonstrando para eles o quanto toda a narrativa da publicidade é extremamente patriarcal, machista, racista, e hoje eles estão assim, conseguindo iniciar núcleos de militância e que possam... Eles perdem milhões porque eles fazem a publicidade, depois nos chamam para ver a publicidade e nos falamos de jeito nenhum. Mas porque foi visto e criado através de um olhar que não tem muito a ver com o verdadeiro público brasileiro. Então, por isso que as empresas que conseguiram trazer por dentro na liderança mulheres e negros, que são a maioria da sociedade, né? A verdade é o homem branco que é uma minoria, 35% da população. Sim. Eles conseguiram aumentar de 35% a rentabilidade deles, claro, porque conseguiram se adaptar melhor com o verdadeiro público. Por isso que eu falo também, em todas as empresas onde eu vou, contrata analfabetos funcional, porque a maioria do Brasil é analfabeto funcional. Então, você vai conseguir co-criar e inovar melhor. Olha o carnaval, é feito por pessoas que chamamos de analfabeto funcional, de carente, de pobre, uma das principais indústrias brasileiras. Da quebrada. Só que dá certo, é impecável, dá tudo, assim, é parametrado, é a maior produção mundial em termos de criatividade, sim, gera milhões, sai na hora, é tudo parametrado e é feito por essas pessoas talentuosas, excepcionais, que se elas tivessem a oportunidade de colocar seus próprios talentos que eles colocam no carnaval, sim, dentro da economia brasileira, nossa, o Brasil não estaríamos falando de crise. A crise brasileira é o fato de ser racista. Tá. E patriarcal e misogina, porque realmente o Brasil tem uma espiritualidade, uma conexão, uma empatia, quando ele vai conseguir entender que ele está perdendo na competição de talentos e desses potenciais, o fato de só competir entre 35% da população entre homens brancos e deixando as outras pessoas poder entrar nessa competição, o Brasil vai voar. E é isso. Eu acho que realmente nosso mundo
ele precisa acordar. Sim. E com certeza, com mulheres, imagina 52% de mulheres no governo, no Senado, no Congresso, todos os espaços. Claro que estaríamos colocando muito mais o dinheiro dentro da educação que no exército militar. Sim, sim, claro. Não faz sentido. Você não agredir ninguém aqui, não? Enfim. Vamos para as nossas últimas perguntas, então, aqui. Hoje, a gente fala muito assim do que os outros, o governo, as instituições podem fazer, mas nós, mulheres, quais ações individuais cada mulher pode fazer para mudar a própria realidade? Então, eu acho muito importante nos empoderar através de novas narrativas. Então, precisamos começar a seguir outro tipo de pessoas empoderadas, pessoas da militância radical. Não precisamos concordar com o que essas pessoas falam, mas já vai abrir sua mente para um outro olhar. E precisamos realmente mudar nossa representatividade, seguir pessoas que pensam de forma diferente, porque isso também é um lindo caminho, porque se ficamos só no establishment, só na narrativa clássica, vamos nos desempoderando, porque eles são extremamente expertos para nos desempoderar. Então, por isso que precisamos nos comprometer a ir escutar uma palestra uma vez por mês, da Facebook, da ONU Mulher, tem tantas assim, das lives, das formas como o Círculo Feminino, o Plano Feminino, assim, tem um monte de plataformas onde realmente tem conteúdo de qualidade. Hoje, se você vai assistindo o TED de mulheres empoderadas... Tem várias gostosas. Tem centenas, milhares de TED incríveis, de mulheres fodas que tiveram 15 minutos para dividir alguma ideia excepcional sobre o mundo. Então, tem isso. E a questão da representatividade, eu queria tocar essa questão. Hoje, cuidado com o que você... Netflix, quando você está, comprando uma revista. O cérebro, eu fui fazer um curso muito chato de neurociência. Desculpa, Carla, tipo, te amo, mas... Como esse curso ficou e palestrou muito com a Carla Tipo, e adoro essa mulher. Só que esse curso era muito profundo. Eu queria saber onde o preconceito, o patriarcado, o machismo, o racismo fica no cérebro. Certo. E aprendi que quase não temos livre-arbítrio e que, em função de nossa cultura, se somos de direita ou de esquerda, vamos raciocinar de uma certa forma. Se somos católicos ou muçulmanos, vamos raciocinar de tal forma. E também o cérebro não faz diferença entre a ficção e a realidade. Então, tudo o que você olha no Netflix, você assume como realidade, como verdade. Por isso que cuidado com o que você consome. Por isso que, por exemplo, queria muito que você falasse desse livro. Eu fiz um livro... Gente, vamos trazer o livro pra cá, assim, ó. Pronto. Então, eu fiz um livro sobre os gênios da humanidade, muito legal, que vai falando sobre inventores negros, prêmios nobres negros e negras. E claro que tem muitas negras assim, gênias, inventoras, que em termos de representatividade, nos livros didáticos do Brasil precisamos ter o André Rebouça, Oscar Freire, o Teodoro Sampaio, o Machado de Assis, todos esses grandes homens negros que não entraram nos livros didáticos. A Carolina de Jesus está começando a entrar, mas assim, temos tantas mulheres negras e homens negros sensacionais que participaram na criação, na construção do Brasil, e precisamos realmente ter assim, uma oportunidade de ter outro tipo de narrativa, parar com esse eurocentrismo doente daquele homem branco, opressor, dominante, escravagista, dono da verdade, de uma violência extrema, sendo relatado como super-heróis dentro de todos os nossos o patriarcado e o machismo faz mal, inclusive para os homens, né? Sim, não só para toda a sociedade, inclusive para os homens, que não podem chorar, não podem se manifestar. Então agora estou com um novo bebê. Ai, delícia.
como esse João bebê. Emílio, que é um dos maiores colecionadores de cartas postais de povos africanos da diáspora. Ai, vou tentar. Ele é tão pesado, esse livro. Eu ajudo. Mas é um boneco, então vamos... É um bonecão. Então, nosso objetivo é achar Leroy Né para poder fazer esse livro existir, mas vou mostrando, vou mostrando um pouco. É uma beleza esse livro, mas para mudar também um pouco a narrativa eurocêntrica de nossa jornada. Então, espero esse livro nascer. Se vocês trabalham numa empresa que possa nos ajudar com Leroy Né para editar esse livro, me manda um direct, tá? Pronto. Isso mesmo. Ajudar a pôr no mundo, a gestar isso, para trazer esse livro para outras pessoas, dar mais acesso, né? Eu queria agora, copiando aqui o jornalista Bujanra, um jornalista brasileiro, não sei se você chegou a conhecer, ele sempre fez uma última pergunta, que é: qual pergunta eu não fiz e você gostaria que eu fizesse? Tá. Gostaria você me perguntar, e se você tivesse uma varinha mágica, como você poderia resolver tudo isso? Adorei! Responda! Pronto, o desafio é só seu. Ok. Então, colocaria 90% de mulheres em todos os espaços de poder para inverter o mundo. E não ir no oposto, porque nunca iríamos num oposto tão violento como esses últimos séculos de dominação e de toxicidade masculina, patriarcal e machista. Mas eu acho que por inverter os mundos e por deixar as mulheres protagonistas desse planeta, poderíamos salvar o mundo. Porque eu acho que hoje nem 50-50 vai resolver. Porque onde vamos ter, nesses 50% de mulheres, muitas machistas, muita permeabilidade. De resolver isso, precisamos agora dizer para os homens: ok, vocês tiveram milhares de anos hoje para ser donos do roteiro do planeta. Hoje vamos, nós que sabemos o que é dar luz a seres humanos, tomar a liderança desse mundo para justamente ir de forma muito mais rápida no decrescimento, porque hoje precisamos aprender a decrescer, parar esse um crescimento da economia, precisamos ganhar mais. Não, gente, temos o suficiente de prédio, precisamos parar. Hoje, com o Airbnb, você não precisa mais ter 5 lares. Sim. A casa de praia, a casa de montanha. Não, você pode 25 mil moradores de rua. Esses moradores de rua tiveram mãe, talvez tiveram filhos. Por que eles estão lá? Temos que urgentemente olhar pelo outro e dar dignidade para todos os seres humanos. Não podemos continuar só pensando no stock exchange, de fazer mais dinheiro, mais, produzir e estar sempre nessa aceleração de uma se acabando com o nosso lindo planeta, que na verdade é um paraíso. Só que precisamos reaprender a talvez sair pela natureza, sair da cidade. É um caminho feminino esse, né? E realmente parar de pensar que a vida é só trabalhar e pagar seus boletos. Não, precisamos reaprender a curtir, a nos conectar com a natureza, com a praia, com os árvores, com as folhas, a beleza de tudo o que está no nosso entorno. E perceber que se 85% de São Paulo está tomando antidepressivos ou está na nariz na cocaína, sim, tá tendo um problema com essa dinâmica doente que realmente não fazem as pessoas ser felizes. Precisamos repensar nosso mundo. Então, com minha varinha, ia inverter e também trazer muito mais dinâmica sobre, sabe, tem uma dinâmica que, deixa-me, talvez. Então, tem uma tribo na África onde quando uma pessoa da tribo comete um crime, eles colocam essa pessoa no meio da aldeia e durante dia e noite eles vão girando em torno dessa pessoa
falando tudo o que eles admiram e tudo o que eles amam sobre essa pessoa que cometeu esse crime, para essa pessoa voltar na sua melhor versão e na sua essência. Na nossa sociedade ocidental, outro criminoso, e no final, assim, a prisão é a melhor escola para se tornar pior na saída. Então, não vai resolvendo nada. E temos que, sabe, nos inspirar de iniciativas de outros lugares que deram certo. E quando vejo, por exemplo, o Desmond Tutu, que instaurou essa congregação da verdade, reconciliação, reconciliação truth and, bom, era sobre se reconciliar. Então, as pessoas que eram pró-apartheid iam dialogar com as pessoas contra a apartheid, mas não podiam ter retaliação, não podia ter violência, era um diálogo. E foi tão importante para a África do Sul poder, sabe, dialogar sobre esses diferentes pontos de vista. E acho que hoje falta realmente o Brasil ter feito uma detox sobre a questão da escravidão e da apartheid, da segregação, do fato de ter instaurado uma oligarquia disfarçada em democracia, sobre a escravidão, né? E realmente acho que falta ainda muito debate, muita limpeza identitária sobre essa questão. E não podemos ir muito longe se não tivéssemos a coragem de encargar esses temas. Porque sempre estamos tentando colocar ele abaixo do tapete, mas não, a limpeza tem que ser real, tem que tirar o tapete todo. E outra coisa, da pornografia. A principal indústria que mais ganha na internet. E no mundo. 58% dos vídeos baixados cada dia são de pornografia. Então, se olharmos realmente nossa sociedade, não é só a educação e o mundo no qual estamos é petróleo, o mercado da droga, da cosmética que embranquece a pele, que é uma indústria que mais assim, ganha quase mais que o mercado da droga, a pornografia, os videogames. Então, se olharmos realmente, é o que gira, sabe? É uma sociedade... É o mundo no qual estamos. É uma sociedade se olhar realmente no seu espelho. Então, dentro dessa produção, temos leis na nossa sociedade que proíbem a pedofilia. Só que se você olhar a palavra mais procurada no Brasil, no Google, a palavra novinha. A narrativa da pornografia, a maioria incentiva a pedofilia. Então, se voltamos para minha amiga Carla Tiepo, essa especialista em neurociência, o cérebro não faz diferença entre a realidade e o imaginário. Então, quando consumimos pornografia que incentiva a pedofilia, assumimos isso como fantasia, como uma coisa normal. Por isso que hoje, no Brasil, além dos femicídios, tem tantos estupros acontecendo a cada minuto. Sim. E tanta violência contra a mulher que vem através daquele celularzinho, daquela extensão da mão que temos, onde a pornografia entrou em todos os lares através do celular nesses últimos anos. E hoje não podemos achar que nós estamos de forma consciente educando nosso planeta a vulgarizar e achar normal tratar as mulheres daquela forma. Então, eu acho que realmente não estou contra a pornografia. Eu acho que podemos produzir pornografia consciente, que seja respeituosa para a mulher, que seja respeituosa para assim nosso orgasmo, que seja respeituosa de nosso lazer, mas não que seja violenta, porque se você olhar de todas a produção de pornografia, 40% é violenta.
contra a mulher, com coisas muito abusivas. Então, isso também vai criando nossos filhos. Sim. A achar que isso é ok. Pra quem não conhece, tem a Erika Lush, que é uma feminista, produtora, diretora de filmes pornôs, que traz esse novo olhar para a pornografia, de um olhar que respeita, sem violência, a mulher e a sexualidade. E é bem interessante tudo isso que você trouxe agora, porque a gente traz aqui novas visões, uma conscientização, a gente começa a plantar e semear cada vez mais todas essas sementes. Eu me sinto muito, assim, muito aprendizado aqui com você hoje, é uma delícia, assim, foi uma delícia, espero que seja para vocês. A gente vai tentar trazer isso para YouTube, para outros canais também, para que não fique só 24 horas e suma esse conhecimento todo. Eu acho que existe sim uma disfunção social que está levando tantas pessoas a patologias e transtornos psicológicos fortes, graves, essa desconexão com a natureza e essa desconexão de si, né? Então você faz um trabalho maravilhoso com workshops com empresas, com ONGs, né? Mas também acredito em outros lugares, com os livros. E no Círculo Feminino, eu acho que são trabalhos complementares, né? Eu trago esse trabalho com as mulheres de resgate da autoestima. Então, pra gente finalizar aqui, e para não falarem que eu só citei um homem jornalista, eu queria citar a Marília Gabriela, que eu acho super fofa, como ela sempre terminou as entrevistas. Em uma palavra, eu falo uma palavra e você me dá em uma palavra o significado para você. Ok. Amor. Meu cérebro tem muita dificuldade de raciocinar com uma palavra. Amor incondicional. Tá bom, vamos lá. Conscientização. Conscientização. Sementinha. Sementinha. Seu filho. Um desafio. Um desafio. Ser mulher é? Uma vítima. Uma vítima de um sistema patriarcal que precisa ser explodido. Difícil de responder uma palavra. Tá valendo. É subversiva mesmo, gente. É terrorista mesmo, tá comprovado. É revoltada mesmo. Uma mulher, para deixar uma coisa um pouco mais up, uma mulher como dizer, é Gaia, maravilhoso. Empoderamento é? Como tomar banho. Todos os dias tem que se empoderar. Olha, uma francesa falando de higiene. Ótimo. Não é só perfumes franceses. E também ajuda muito. E uma última palavra. O Brasil é? A solução. A solução. Para mim o Brasil é... Uau, que lindo. Sou super optimista sobre o Brasil. Que bom. É um portal de energia, um portal de mudança, assim. É muito, muito intenso para mim. Que bom. Escolhi esse país. Vou passar minha vida, eu acho, aqui. Que bom. Sempre bem-vinda. Agradeço a todos vocês. Agradeço a pessoa linda. Que precisamos de vocês para fazer todo esse conteúdo. Então, muito obrigada também por nos dar seu tempo precioso. E podem deixar comentários de ideias, de temas que vocês sugestões, críticas. A gente vê depois de tudo. Tá bom. Tudo é bem-vindo sempre com muito respeito. Então, obrigada por me receber aqui. Obrigada por essa troca incrível. Super. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Agora encerrar.